Olá pessoal, boa tarde. Hoje dia 28 de janeiro, uma sexta-feira, né, que está sendo bem interessante para mim. Eu venho aqui nos nossos papos sistêmicos contar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, sobre algumas temáticas que eu própria venho refletindo na minha história pessoal, não só como consteladora, né? Mas principalmente comigo mesmo. E eu nomeei esse negócio todo de ecos sistêmicos. Que negócio é esse, né? Como são esses ecos sistêmicos? E dentro de mim, como é que eu transmito, como é que eu me manifesto, como é que eu me comporto diante das pessoas, das minhas relações como um todo, familiares, profissionais, de irmandade, de fraternidade. Né? E eu quero contar uma história aqui para vocês em relação a esses ecos. Eu já tive uma trajetória bem significativa, já frisei isso várias vezes, dentro do universo indígena ao qual pertenço, me reconheço e assim me dou este direito. Pego pela mão aquela criança que muitas vezes, né, pediu para ser aceita por um universo indígena e que hoje, na sua idade um pouco mais avançada, mais amadurecida, mais ponderada, mais clara, mais consciente de si, pega essa criança pela mão e diz: hoje eu te pego pela mão, eu te aceito, eu te reconheço e tu pertence a mim mesma, estás dentro de mim. Não há uma necessidade de pedir a uma comunidade, de pedir a um grupo étnico que te aceite, porque muito tempo eu pedi, pessoal. Muito tempo nesses longos 30 anos de jornada dentro do universo indígena, muito eu pedi para ser aceita. E tem aí vários outros desdobramentos dentro do meu próprio sistema familiar, dentro das conjecturas desse sistema familiar, da questão das exclusões, das coisas secretas, ocultadas, não querendo olhar, né? Não querendo olhar para isso, mas sim, eu fui aquela ovelha negra que Bert Hellinger cita em muitas das suas conversas, em muitas das suas constelações, sobre aquele ovelha negra ou aquela ovelha negra que vai em busca de. Porque dentro do sistema é demais, muitas vezes, olhar para tantas exclusões, para tantos sofrimentos, para tantas dores, para tantas rejeições profundas, viscerais. Né? Então, tudo isso ecoou e ecoa, claro, muito ainda, e acredito que vai ecoar por toda a minha vida, enquanto eu aqui estiver. Mas ecoar hoje dentro de um outro olhar, dentro de uma outra perspectiva de mim mesma, aonde eu percebo muitas coisas que aconteceram dentro do meu sistema disfuncional e já esclareço isso, que não é uma terminologia pejorativa de negação, de rejeição a esse sistema, de ressentimento, não, muito ao contrário. Honrando esse sistema, honrando e respeitando todo o antes desse sistema e tudo o que aconteceu ao longo de décadas dentro dessa ancestralidade toda, dentro desta memória transgeracional, morfogenética, epigenética, ou seja, celular, genética, que está lá nas nossas entranhas, de todos esses nossos
antepassados, principalmente no meu caso, né, indígenas. Então, esses ecos sistêmicos, até que eu conseguisse, né, auxílio aí na minha caminhada pessoal dentro desse universo, até que eu conseguisse concatenar essas ideias, trazendo para esse coração, amadurecendo em terapia, porque terapia é uma ferramenta bárbara de autoconhecimento. As pessoas que são contra a terapia, eu respeito a tua opinião, certo? Eu não estou aqui para debater contigo. Eu estou aqui para compartilhar contigo de sentimentos e de vivências as quais hoje montam essa minha forma de ser e estruturam essa forma de ser desde o meu coração, com a minha razão, com todo o meu ser. Então, pegando essa plaquinha aí, a questão dos ecossistêmicos, isso se desdobra num leque profundo, amplo e restrito de muitas interfaces aí dentro dos nossos sistemas. E aí eu quero aproveitar essa questão do quando a gente cresce muito dentro de um sistema ou quando a gente se diminui, se infantiliza muito dentro de um sistema, e isso inclui todos desse sistema, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmã, irmão, né? Dentro de um sistema, dentro desse desdobramento todo, existem muitos processos se dando. E muitas questões, esses ecos todos ancestrais, esses ecos do aqui e agora, que não conseguem cortar essas dinâmicas de sofrimento, de humilhação, de vergonha. Olha, quero fazer um parênteses aqui para citar um grande livro de uma grande mulher escritora que eu aprecio muito, Brené Brown. A Brené Brown, ela fala muito sobre coragem, né? Coragem de ser o que se é, sobre reconhecer que essa vergonha, que muitas vezes nós passamos muitas vergonhas dentro desse processo de muitas vezes querer ser aceito, estar num processo lá de ferida da alma infantil, onde a gente precisa, pelo amor de Deus, que me aceitem. Né? Eu vivi isso dentro do universo indígena. E vivi também dentro do universo indígena. Quando eu digo isso no passado, é porque hoje eu já me posiciono diferente frente a este universo e a todos os que são grandes dentro desse universo para mim. Não são pequenos, não são frageizinhos. As pessoas às vezes dizem os nossos índiozinhos só estão contribuindo no meu ponto de vista para esse eco que não traz a força ancestral, que não coloca dentro da ordem, da hierarquia, de pertencer, de estar tomando o seu lugar dentro dessa etnia, dentro dessa comunidade e respeitando o dar e o receber. Então, muitas e muitas vezes eu vivi dentro do universo indígena essa circunstância de só doar, só doar, só doar, e fui me esvaindo, obviamente. Eu compartilho aqui com vocês. Eu fui me esvaindo. Eu não estou dizendo que eu não auxilio quando sinto que devo e que posso. Porém, não mais naquela leitura, numa leitura onde eu cresci demais. Olha como eu cresci demais aí. E eu era, inclusive, chamada dentro de muitas comunidades aqui no Sul, nas Américas, fora do Brasil, né? Eu sempre era vista como a madrecita, la madre que nutre, la Pachamama. E para eu cair na real, e qual é a real?
de que sim, eu sou pequena diante dessa grandiosidade de saberes, de condições, de grandes mulheres e homens que suportaram inúmeras perdas, que suportam até hoje e que lidam até hoje, o tempo todo, com essas tantas rejeições, humilhações, vergonhas, saque, extorsão. Até hoje a gente vive muito isso dentro do universo indígena. E não sou eu quem vou lá dizer para o cacique, para o tiramoi, para o avô, para a tia, a avó, para os quiringués, para as crianças. Não sou eu que vou me empombar aí, né? Como uma grande Pachamama, uma grande mãe. Olha, olha, La Pachamama é la Madre Tierra, a Mãe Terra. Nós sim carregamos, pertencemos a essa terra, carregamos no nosso ventre sempre uma mãe, né? Esse simbolismo, esse arquétipo, essa energia, essa força. Mas nós somos filhos e filhas dessa terra. Compreende? Os tais ecos que eu estou falando, e dentro desses ecos que eu estou falando e exemplificando com a minha própria trajetória de vida, eu quero fazer um breve, porque isso vai longe, isso tem muitos e muitos capítulos disso da minha própria vida e testemunho concreto, né? Concreto com todo esse universo. Então, a única coisa que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que eu tenho pego essa criança que ecoava muito dessa dor, tomava muito essa dor para si, tá? E acreditava, crescia dentro disso, acreditava que era responsável por transformar isso. Não claramente, eu não tinha isso claro, assim, eu sou a maioral nessa história, não é por aí. Mas eu fiz muitas coisas, me desdobrei em muitas lianas, muitas faces. Nunca busquei, quem me conhece sabe que eu não busquei nenhuma espécie de titularidade aí, de destaque, de status ou de algum partidarismo. Poderia ter ido por essa vertente, não fui, né? Mas eu estive, sim, ecoando dentro de uma reflexão e de um contexto sistêmico, estive ecoando através de mim a fragilidade e não a fortaleza de um povo. Talvez sim, talvez eu tenha feito isso sim. Não estou me culpando, não estou aqui me chicoteando, nem pessoalizando a ninguém, a nada, né? Nem a nadie, nem a nada. Mas estou trazendo uma exemplificação real, né, dentro da visão sistêmica, do olhar sistêmico, do que as constelações vieram trazer a todo esse mosaico da minha vida indígena, a toda essa ancestralidade indígena e não indígena, porque graças à ordem divina, que nada é ao acaso, eu nasci urbana, na cidade, mestiça, híbrida, né? Mulher Híbrida, um poema de José de Vasconcelos, um poema mexicano que fala muito sobre mulher híbrida. Vai buscar, que tem muito a ver com tudo isso que eu estou colocando, né? Então, essa mulher híbrida que nasce de todo esse composto mestiço, gera uma outra mulher dentro dela própria que toma, né, todas essas faces, todo esse mestiço, toda essa multietnia, toda essa pluriculturalidade e vai caminhando para o mundo com tudo isso aí, né, ecoando, ressonando isso tudo.
e pedindo pelo amor de Deus para ser aceita. Então, eu cheguei a essa conclusão e eu quero dizer para vocês que é muito importante como consteladora, eu acredito, a gente se colocar, né, colocar-se, né, para as pessoas, porque a gente está também aí respeitando a nós mesmos e respeitando a quem nos procura, certo? Muitas vezes as pessoas me dizem, até hoje me dizem, Liana, tu precisa te vestir diferente, tu precisa não sei o que, tu precisa fazer... Eu sou isso aqui. Eu sou isto. Você é isto. E isto é só o que há. No momento em que a gente, novamente voltando à visão sistêmica, no momento em que a gente quer crescer além disto que a gente é, e há uma profundidade muito, muito, muito linda de se ir a fundo, aonde a gente também reconhece, lá voltando aos filósofos da humanidade, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, Plotino, Heráclito, né? E toda esse saber, essa bancada, né? Que nos trouxe tantas informações e nos traz para quem busca, para quem quer ouvir, escutar, ler e praticar, né? Vem a essência de eu só sei que nada sei, entendeu? This is the question. Eu só sei que nada sei. E dentro desse saber que nada somos, existe uma leitura grandiosa, assim como existe essa leitura grandiosa quando nos reconhecemos pequenos. E quando nos reconhecemos pequenos, a gente cresce, claro, porque a gente dá ordem. Porque aquilo que é do outro é do outro. Aquilo que é teu, só tu toma. Os teus 50% são teus. Os outros 50% são do outro. E nossos pais, nossas mães, nosso sistema tem o seu percentual, então devolve. Não fica tomando. Muitas vezes eu tomei. Para mim, a dor, a rejeição, porque me identificava também com isso, das perdas, dos saques. E eu quero fechar esse bloco, para não ficar muito extenso, com a questão do saque. Mais um eco sistêmico. O saque. Constantemente eu presencio circunstâncias de saque. Quando? Quando alguém chega para mim, ou eu escuto, né? Eu preciso aprender contigo. O quê? O que tu precisa aprender comigo exatamente? Eu preciso aprender contigo sobre o universo indígena. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foi a minha vida inteira até aqui, a estes praticamente 60 anos, em que eu ouvi isso e eu disse para todas as pessoas: eu não tenho nada para te ensinar. E os próprios parentes indígenas sempre me disseram: eu nunca pedi para o pajé, para o Tiramoi me ensinar a ser pajé. Não existe isso. Por isso que eu digo que hoje eu me encontro e me reencontro a cada constelação e me liberto e liberto também aos meus antepassados e ancestrais de qualquer soberba, de qualquer pretensa fala, de qualquer apropriação indevida, de qualquer saque, de qualquer malefício, de qualquer desrespeito que eu ou os meus antepassados possam ter praticado contra um grupo, contra uma família, contra uma ancestralidade. E fechando esse bloco, eu digo, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente diz que quer aprender algo com alguém. Porque a gente tem que entender aí a reciprocidade, o quanto a gente está comprometido
neste processo, porque muitas vezes nós só queremos receber e não pensamos no como vamos desenvolver esse processo da reciprocidade. Isso é muito cultural e ancestral dentro do nosso processo de humanidade, independente de etnia. Isso é um posicionamento que eu trago para vocês de testemunho de vida concreto, mais uma vez dizendo, testemunho de vida concreto. Quando nós queremos aprender algo com alguém, nós precisamos inicialmente observar qual é o nosso compromisso e comprometimento, porque o nosso compromisso é uma coisa, o nosso comprometimento é outro, entre o dar e o receber, entre valorizar e respeitar. E quando nós não nos respeitamos, ou quando nós nos outorgamos algum direito de posse sobre algo, nós estamos entrando numa dinâmica aí perigosa, disfuncional, que pode gerar muitas e muitas dinâmicas disfuncionais e, mais uma vez, repetição de padrões que não respeitam as leis e ordens do amor, da ajuda e de reconhecer-se como uma parte integrante, pertencente a todo esse universo que está o tempo todo nos ensinando, nos mostrando sobre como nós devemos proceder entre nós. Entre nós. Então hoje eu trago esses ecos sistêmicos, fundamentada na minha própria história um pouquinho, para vocês me conhecerem também um pouquinho mais. Muito embora esse conhecer vai muito além do virtual, vai muito mais do sentir, do observar como nós nos movemos. Eu sou muito assim, eu falo muito com o corpo, eu sou muito, até acredito que sou muito prolixa, tenho procurado melhorar nesse negócio, mas também isso tem um eco sistêmico. Muitas vezes são prantos guardados que a gente quer falar, que a gente quer que escutem, que a gente quer dar a voz, Mas eu já estou um pouquinho melhor, eu estou conseguindo encarar algumas coisas com amorosidade, com respeito a mim mesma, com acolhimento a essa criança, aos seus processos também de rejeição, também de abandono, ao longo de uma série de questões dentro da minha vida. Vejam bem, eu não estou pessoalizando, eu estou colocando um pouco daquilo que eu vivi ao longo da minha história. Muito pouco, mas que eu acredito que vai ressonar aí e que talvez possa te trazer algumas respostas. Se esse vídeo foi bom para ti, faz o seguinte, faz o que todo mundo fala aí no YouTube, curte, te inscreve, toca aí no tal do sininho, mas entendendo que isso tem a ver com reciprocidade entre dar e receber. Mais uma vez, ecos sistêmicos. Dona Liana Otinguaçu compartilha isso com vocês. Irmã, amiga, para quem me permitir. Mas a Pachamama es la Pacha. Eu sou uma hija. Pequena. Beijo, pessoal. Grande abraço e vamos em frente.